Boa noite, amada igreja, saudamos a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Nós queremos meditar num assunto extremamente importante nessa noite, que é sobre a encarnação da palavra de Deus. Aquilo que no nosso mundo tão marcado pelo materialismo, pelo secularismo, os homens chamam de Natal. Nós queremos olhar para a palavra de Deus e, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós queremos compreender, por revelação do Espírito Santo e da palavra, a importância que a encarnação do Verbo vivo da palavra de Deus, a importância que isto teve, não somente para a igreja, mas para o mundo. E nós então vamos usar como base um texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A partir do versículo 5 do capítulo 2, até o versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado Deus e nosso Pai, obrigado pela revelação que o Teu Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, quando ele escrevia para os irmãos da igreja de Filipos. E esta revelação tornou-se palavra de Deus. Atravessou 2 milênios. E por esta palavra tu falas a nós nesta noite. Amado Deus, dá-nos, por meio da Tua Palavra e de Teu Espírito Santo, motivos para Te adorarmos com mais profundidade, Te amarmos com mais intensidade,
sermos santificados por Ti, com mais zelo. Senhor, ensina-nos por meio da Tua palavra como Te buscar e como sermos agradáveis a Ti em Teu Filho Jesus. Senhor, ilumina a Tua palavra para que o nosso coração possa seguir os Teus caminhos e os Teus propósitos. Agora, Senhor, em que refletimos como família de discípulos aqui reunidos nesta noite, enquanto o mundo procura os seus prazeres, nós Te dizemos que Tu és a razão primeira de nossa vida, de nosso amor, Senhor, e em Ti queremos encontrar os propósitos eternos para a nossa peregrinação nesta terra. Senhor, fala conosco e que nenhum mal venha impedir os Teus filhos de receberem a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, amada igreja, como dissemos, nós queremos refletir sobre o propósito da encarnação da palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso amado Senhor e Salvador. Examinando o plano da redenção de Deus em toda a Bíblia, nós vamos ver que no centro deste plano está aquilo que em teologia nós chamamos de encarnação. Aquele fato extraordinário de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E nós entendemos que toda a revelação das Escrituras e todo o desenvolvimento da história caminhou para aquele momento que nós conhecemos como a plenitude dos tempos. E então a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio dos homens. Como disse João, e tabernaculou conosco. Aleluia. Os profetas do Antigo Testamento estavam olhando com os olhos da profecia para este momento. Os salmistas do Antigo Testamento estavam cantando com a inspiração do Espírito Santo sobre este momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Toda a narrativa bíblica está comprometida com a vinda do Messias e com a sua missão, tanto antes como após a encarnação. E Deus tem um propósito soberano na encarnação do Verbo. Primeiramente, Deus se auto-revelou. Meus irmãos, quando nós estudamos a teologia, nós entendemos que existem duas formas de revelação. Existe aquilo que chama-se revelação geral de Deus. E todas as criaturas estão expostas a esta revelação geral. Mas existe uma forma de revelação
que os teólogos chamam de revelação especial. Então, através de seu Filho Jesus, Deus estava especialmente se revelando aos homens. Amém? Então, primeiro propósito importante que nós vemos na encarnação do Verbo da Palavra de Deus, a autorrevelação do Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Amém? A Bíblia diz em João, capítulo 1, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus veio para revelar o Pai. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, em João 14, 9, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. Aleluia. Então, a encarnação de Jesus trouxe aos homens, aos religiosos, uma nova consciência a respeito de Deus, que não havia antes. O que havia no coração do ser humano era um grande vazio, destinado a ser preenchido por Deus. Mas os corações estavam vazios, e Jesus então veio revelar aquele que poderia preencher o vazio, aquela grande neurose da existência humana, que é o seu vazio. Então nós vemos os discípulos, por exemplo, Filipe, que foi o primeiro homem a quem Jesus disse, segue-me, não é? E Jesus então insistia com Jesus, mostra-nos o Pai, pois Jesus veio revelar o Pai, ele veio revelar o coração de Deus. Mas ele veio também, meus irmãos, para lançar fora o pecado. Em sua primeira vinda, Jesus cortou a raiz do pecado que afligia a raça humana. Quando Jesus desceu ao Rio Jordão para ser batizado, Deus abriu a visão de João Batista e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar os pecados. Amém? 1 João 3,5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. É uma boa notícia, meus irmãos, que ninguém vai ser condenado por causa do pecado. Os homens serão condenados porque rejeitaram a solução de Deus para o pecado. Eu costumo dizer que há 2 lugares no universo onde o pecado será julgado. O primeiro foi a cruz. O segundo é o inferno. Se o teu pecado não for resolvido pela cruz, ele será resolvido pelo inferno. E você não precisa pensar assim, que coisa antiquada esse pastor pregar sobre o inferno. Porque Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, o segundo propósito importante pelo qual o Verbo se fez carne foi para resolver este problema da natureza do homem chamado
pecado. Terceira coisa, 1 João 3,8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Jesus destruiu o poder da morte através do poder da vida. Ele destruiu o poder da escuridão das trevas pelo dom da luz. Ele quebrou o poder do ódio através do poder do amor. Então Jesus está destruindo as obras do diabo. E a quarta razão importante pela qual Jesus se fez homem, ele veio estabelecer um reino neste mundo, diferente do reino dos homens, um reino incorruptível, um reino de justiça e de paz, onde os homens são guiados pela verdade, pelo Espírito Santo. E o estabelecimento deste reino, na verdade, exige as duas vindas de Jesus. Em sua primeira vinda, ele diz: o reino de Deus é chegado entre vós. Mas ainda, meus irmãos, ao observarmos o mundo que está ao nosso redor, temos que concordar com o autor do livro de Hebreus, quando ele diz assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda temos a impressão de que o diabo está agindo com grande liberdade neste mundo. Mas, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus, que breve se dará, colocará um fim permanente à atuação do diabo. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Então, se você olha para o mundo e você tem a impressão que o autor do livro de Hebreus teve, que a vitória parecia não estar completamente ganha, eu quero lhe dizer que o poder da encarnação da palavra de Deus garantirá uma vitória completa. E isto se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Como disse em Hebreus 9, 28, Cristo aparecerá uma segunda vez. Tiago 5:8 alimenta esta convicção da igreja, dizendo assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A igreja do Senhor Jesus Cristo dos primeiros séculos, chamado a era da perseguição, em que a igreja foi duramente perseguida, a era dos mártires, a esperança e a fé desta igreja perseguida se deu em função da certeza da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira, o reino chegou. Na segunda, este reino vai ser definitivamente estabelecido. Nós vivemos num período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, em que o reino já está presente,
mas ainda não em sua forma e expressão completa. Então, acabamos de colocar para vocês as 4 razões bíblicas para a encarnação do Verbo. E agora nós queremos olhar para o livro de Filipenses, o texto que foi lido no início desta mensagem. Aquele momento único na história da revelação em que Deus assume a natureza humana. E Paulo revela aqui aos filipenses que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, versículo 7, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o Filho eterno de Deus Pai, a segunda pessoa da Trindade, sem começo de dias e sem fim de dias, porque é eterno, porque é Deus. Então ele não teve um início e ele não tem fim. Mas o Filho encarnado, Jesus de Nazaré, filho de Davi, que era o título messiânico que os judeus usavam, filho de Maria, o Messias, este sim, teve um começo no tempo e no espaço. E quando falamos da encarnação, estamos falando deste momento único, singular na história da humanidade, em que a natureza divina se junta com a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, ele é o Filho da Virgem Maria, mas ele também é o Filho do Deus Altíssimo. Ele não deixa de ser filho do Altíssimo por ter nascido em uma manjedoura de um casal pobre que peregrinava em Belém por causa do recenseamento que precisava ser feito. E ali, em Belém, Efrata, Maria chegou ao momento de dar à luz. E não havia para eles lugar nas estalagens da cidade. E se você for um dia na região de Belém, você vai ver que aquela região é formada por rochas calcárias e existem muitas cavernas onde se guarda o gado, onde podem ser usadas como abrigo. E muito provavelmente num lugar como esse, Jesus nasceu, tipificando o lugar pobre que representa o nosso coração, onde Jesus precisa nascer. Então, em Jesus, as duas naturezas se juntam. É bem verdade que isso é um mistério, nós não podemos explicar. Como disse um homem de Deus no passado, para aquele que crê,
nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele que não crê, nenhuma explicação é suficiente. Então, ou nós cremos ou não cremos que a palavra de Deus, o verbo vivo do Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem em Jesus. Duas naturezas, a divina e a humana, habitando em uma mesma pessoa. O versículo 6, tratado aqui por Paulo, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, ele está usando aqui uma palavra cuja tradução não fica boa na nossa Bíblia. Ele usa para forma a palavra grega morfê, que não quer dizer aparência exterior ou externa, quer dizer natureza, substância interna. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo, que Jesus, sendo de natureza divina, sendo ele de substância, para usar a etimologia certa da palavra grega, de substância divina, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aqui, meus irmãos, há um ato soberano de amor, de renúncia, de abandono para o cumprimento da missão que o Pai lhe havia designado. Essa doutrina que está sendo ensinada aqui por Paulo é a famosa doutrina da kenosis, do auto-esvaziamento de Jesus. Porque Jesus, sendo de natureza divina e tomando a natureza humana, esta natureza humana cobriu a natureza divina, de forma tal que esta natureza divina não pôde se expressar em toda a sua plenitude, salvo em alguns momentos do ministério de Jesus. Mas pode-se dizer que Deus Todo-Poderoso estava oculto ali no homem Jesus de Nazaré. Isaías 46, 9, Deus diz assim: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus é único. Nada se parece com Deus, exceto Deus mesmo. Pois bem, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, segundo o autor do livro de Hebreus. Cristo é a expressão exata da natureza. E esta natureza divina estava oculta pela natureza humana de Jesus Cristo, Filho de Maria, o Messias de Israel. Era o mesmo Deus que estava no princípio ali de João, capítulo 1, versículo 1, quando João diz assim: no princípio era o Verbo, a palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas,
mas as trevas não a compreenderam. Por quê, meus irmãos? Porque esta natureza eterna e divina estava encoberta pela natureza humana do homem Jesus. Então, segundo aqui o versículo 6, ele tinha a natureza, a substância divina. Mas logo no versículo 7, nós vemos que Jesus assume a natureza de servo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A palavra aqui para forma de servo é a mesma palavra grega para forma de Deus. É a palavra morfê. E aqui, versículo 7, como servo, ele serviu ao extremo da obediência ao Deus Pai. Porque a Bíblia diz que ele foi obediente. Qual foi a extensão desta obediência? Ele foi obediência até a morte, e morte de cruz. Sendo plenamente Deus, ele se revestiu da natureza do homem pecador. Aleluia. Meus irmãos, esse texto da Bíblia, se esse texto não te colocar de joelhos, adorando a Deus, eu temo que nenhum outro texto da Bíblia poderá fazê-lo. Jesus, meus irmãos, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O sentido aqui deste esvaziamento, deste aniquilamento, que nós chamamos de doutrina da kenosis, ele não insistiu nas suas prerrogativas divinas. Ele não se apegou ao seu lugar de igualdade com o Pai. Ele deixou de lado todos os privilégios que ele poderia ter, fruto de sua igualdade com Deus Pai, e ele aceita a posição de servo. E como disse o profeta Isaías, a posição de servo sofredor. Porque o amor divino, quando ele se expressa, ele vem misturado com a paixão, ele vem misturado com a dor. Pelo fato de amar, então Deus se envolve no sofrimento em favor do objeto de seu amor, que é a humanidade caída. Agora aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Texto algum da Bíblia diz que ele desistiu de ser Deus quando assumiu a natureza plenamente humana. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você compra um carro novo, absolutamente 0 quilômetro, brilhando. E aí você empresta o seu carro para um irmão aqui da igreja, e ele mete o seu carro numa estrada cheia de barro, e ele te devolve o carro coberto de lama. Esse carro deixou de ser novo por ter andado na lama? Não. Esse é um exemplo um tanto
tosco, mas eu estou usando para representar. A natureza divina de Jesus persiste por todo o seu ministério terreno. Jamais, em momento algum, ele deixa de ser Deus, por estar entre os homens. Mas como diz no versículo 7, ele aniquilou-se. Outra tradução é, a si mesmo se esvaziou. Outra tradução muito interessante diz assim, derramou-se a si mesmo. A sua igualdade com Deus foi como que derramada sobre o altar da renúncia. Embora ele conserve a sua natureza divina, ele está expressando a sua natureza humana, sendo homem, mas permanecendo plenamente Deus. Isto era necessário e foi ordenado por Deus Pai, para que a sua missão messiânica fosse cumprida. Queridos irmãos, uma das provas definitivas da humanidade de Jesus é que Jesus morreu. Como Deus, ele não poderia morrer. Jesus tinha que obedecer ao Pai. Ele se tornou servo e ele se humilhou até o ponto de morrer. Morrer exige a capacidade de ser humano. Porque Deus não pode morrer. Mas se Jesus morreu, Jesus tinha, então, com absoluta certeza, a natureza humana. E pela encarnação, então, Jesus se torna o Deus homem. Isto é uma revelação extraordinária, porque agora, meus irmãos, existe um homem na Trindade. E para onde ele foi, nós iremos, se conservarmos até o fim a fidelidade a Deus. Por isso diz no Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Queridos irmãos, temos que perseverar até o fim na luta contra o pecado. Não permita que este mundo engula a sua fé. Muito pelo contrário, você deve engolir este mundo pelo poder da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Devemos vencer este mundo com a nossa fé. Amém? Aleluia. Então nós estamos mostrando que a divindade de Jesus estava escondida debaixo da sua humanidade. E mais uma vez eu sustento que isso é um mistério, a relação da natureza divina com a natureza humana de Jesus. E os teólogos por toda a história estão discutindo sobre este tema. Surgiram várias heresias a respeito da natureza de Jesus. Uma boa parte das heresias do cristianismo, elas surgem da cristologia, do estudo de quem é o Senhor Jesus. Eu vou mencionar as 4 heresias mais importantes, porque às vezes
Você não as conhece pelo nome, mas você sabe que elas estão no meio das igrejas nos dias de hoje. A primeira heresia que surgiu no começo do cristianismo foi o sabelianismo, ou docetismo. E o docetismo foi uma característica do primeiro século. Eles negavam a humanidade de Jesus. Eles sustentavam que Jesus era divino e que ele parecia ser humano, mas de fato ele era divino. O docetismo é uma heresia. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, Jesus é mostrado de uma maneira tão gloriosa que você sente a tentação de achar que ele não era homem. Mas Jesus é homem. Se não fosse homem, não poderia salvar os homens. Uma outra heresia surgiu de um presbítero da igreja de Alexandria, no quarto século. Esse homem chamava-se Ário. Então, esta heresia tem o nome de seu proponente, que foi Ário. Então, a heresia dos arianos. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus teria sido o primeiro e o mais elevado de todas as criaturas divinas, das criaturas de Deus. Portanto, eles negam que Jesus é Deus. Os arianos diziam que Jesus é uma criatura. Depois você tem no segundo século os ebionitas. Eles negavam também a divindade de Jesus Cristo. Então, eles diziam que no momento em que Jesus recebeu o batismo no Espírito Santo, e que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus até o momento de sua morte, e que então, depois disso, não havia divindade. Então, eles enfatizam a humanidade de Jesus. No quinto século surge uma outra heresia. Nesta, o seu principal proponente foi o bispo de Constantinopla, Nestório. Aí surge os nestorianos. Eles não negavam que Jesus era Deus. E eles também não negavam que Jesus era homem. Eles negavam que estas duas naturezas poderiam coexistir simultaneamente na pessoa de Jesus. Então, eles formularam uma teologia errada para explicar esse fato, dizendo que a natureza divina de Jesus dominou completamente a natureza humana, anulou completamente a natureza humana. Mas nós sabemos que Jesus enfrentou a tentação como homem. Jesus enfrentou o diabo como homem. Jesus enfrentou a via dolorosa, a paixão, como homem. Jesus enfrentou a cruz como homem para salvar os homens. Aleluia. Então, a natureza divina e a natureza humana coexistem em Jesus Cristo. Aleluia. E os apóstolos enfatizaram isso. Mateus 20, 28 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A sua obediência
foi o resultado de sua humanidade. Porque como Deus, ele não poderia, nem jamais deveria morrer, mas era necessário que fosse homem para levar a nossa dívida e a nossa morte para a cruz do Calvário. E agora, meus irmãos, aquela cruz que se levantou no Monte Calvário, queridos irmãos, aquela tornou-se também a nossa cruz. Porque disse Paulo que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, naquele momento, nós nos identificamos com aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Amém? Então, meus irmãos, Filipenses 2 nos revela o esvaziamento de Jesus Cristo por amor às nossas vidas. E diz que ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou, meus irmãos, para realizar a obra de um servo e para morrer em nosso lugar. Versículo 9 é maravilhoso, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, há uma revelação tremenda aqui. Todos os seres humanos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você poderia dizer que, bom, eu tenho um parente, eu tenho um amigo que não vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero te dizer, está escrito que ele vai. Mesmo que depois de morto, vai ressuscitar para se apresentar diante de Deus Pai no grande julgamento do trono branco do Apocalipse, vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, vai se ajoelhar, vai confessar e depois será atirado no fogo do inferno. Essa é a tragédia fatal da vida de muitos seres humanos, que não aproveitaram o tempo da oportunidade que Deus lhes deu. Não desfrutaram a oportunidade da paciência, da longanimidade do Deus Altíssimo para se converterem, e por isso serão condenados a uma eternidade sem Cristo. Agora, amados irmãos, eu queria caminhar para o encerramento. De que maneira nós podemos aplicar isso à nossa vida? Meus irmãos, hoje, enquanto eu meditava nessas coisas grandiosas, meus irmãos, eu senti um desejo profundo de adorar a Deus. Essa doutrina da kenosis, do auto-esvaziamento, do auto-aniquilamento de Jesus em nosso favor, gera uma atitude de gratidão muito profunda. Se 1000 vidas tivéssemos, elas não seriam suficientes.
para agradecermos a Deus suficientemente pelo que Ele fez por nós. Num mundo e numa igreja dos dias de hoje em que falta o temor a Deus, em que falta reverência, falta o respeito, meus irmãos, pela pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que você faz da tua língua, aquilo que você faz do teu corpo, está demonstrando o respeito que você tem ou não tem aquilo que Deus fez e ainda está fazendo pela tua vida. Então, meus irmãos, eu creio que esta doutrina da encarnação do Verbo, e que nessa época do ano comemora-se uma festa tipicamente cultural e comercial, que é o Natal, em que as pessoas não estão querendo saber nada disso que vocês estão ouvindo aqui nesta noite. Elas estão querendo apenas comer, desfrutar e gozar os prazeres desta vida. Mas, meus irmãos, antigamente, muitas igrejas tinham uma tradição, inclusive as igrejas evangélicas, de tirar esse período que antecede ao Natal para fazer uma reflexão. E muitas igrejas evangélicas chamam esse período de o período do advento. E para muitas igrejas tornou-se nada mais do que uma mera tradição. Mas, meus irmãos, vamos resgatar o lado bom dessa tradição. Esse deve ser um período de reflexão. É como existe um período que antecede a Páscoa, que é chamado de Quaresma, em que as pessoas deveriam praticar profundamente o arrependimento. Mas isso tornou-se apenas um tradicionalismo. Assim que também a celebração do evento, essa palavra eventos, que quer dizer vinda, a vinda de Jesus, tornou-se um mero tradicionalismo. E queria lembrar aqui a frase de um historiador americano chamado Jaroslav Pelikan, que ele dizia que o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. E ele diz que a tradição é a fé viva daqueles que estão mortos. Então, existem muitas tradições do cristianismo que foram maculadas como mero tradicionalismo morto, sem sentido. E o Natal virou esta festa pagã, que praticamente não tem mais quase nada de Jesus Cristo. Mas e nós, o que devemos fazer? Devemos celebrar? Não devemos celebrar? Meus irmãos, eu creio que nós devemos celebrar sim, com muito temor a Deus e com muita reverência, o fato da encarnação do Deus vivo como homem. Porque a nossa salvação e a nossa eternidade com Deus depende estritamente deste ato soberano de Deus, que foi a encarnação. Isso desperta em nós o desejo de adorar a Deus. Isto é um antídoto, um remédio contra esse processo de trivialização
trivialização ser crente nos dias de hoje. Tornou-se uma coisa trivial, tornou-se uma banalidade. Quando você diz que você é crente no Senhor Jesus Cristo, será que alguma vez você avaliou o custo, o que Deus pagou pela vida, pela esperança que você tem agora? E você pode dizer realmente que você é um discípulo de Jesus Cristo? Pois bem, amada igreja, este é um momento do ano em que nós devemos meditar no fato magnífico da bondade e misericórdia de Deus, tendo enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para viver, morrer, ressuscitar em nosso lugar. Jesus, como servo obediente e sofredor, encarou uma missão que exigia dele sofrimento, rejeição e, finalmente, uma condenação injusta, a forma mais cruel de morte que podia ser aplicada a um criminoso. O julgamento romano pela morte de cruz. E nós, o que fazemos como discípulos de Jesus Cristo? Vamos fazer que nem as pessoas que não têm esperança, como a Bíblia diz, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Não, meus irmãos. Vamos permitir que isso, que a palavra de Deus nos revele, possa gerar em nosso coração uma afeição muito mais profunda ao Senhor Jesus Cristo, que nos conduza ao espírito de adoração. E eu queria terminar esta mensagem sobre a encarnação do Verbo, citando mais uma vez o versículo 5 de Filipenses 2, quando Paulo diz assim aos crentes da igreja de Filipe: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo João diz que devemos viver, devemos andar como ele andou. Devemos ser imitadores da vida de Jesus Cristo. É um imperativo do discipulado cristão que nós estejamos nos espelhando na vida de Jesus Cristo, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição e em sua glorificação. Amém? Então, o que recomendo para vocês de uma forma bem prática? Nós não temos aqui na igreja a tradição do advento. Mas eu recomendo que você incline o seu coração a ler a palavra de Deus e a meditar o que a encarnação da palavra de Deus produziu na tua vida, na tua família. Vamos entender que este fato alimentou a esperança da igreja por 20 séculos. E nós chegamos aqui com mais do que uma esperança,
com uma certeza de tudo aquilo que Jesus é por nós e tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Aleluia. Então esse é o verdadeiro Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós usamos esta mensagem com a graça de Deus para preparar a igreja para o dia 22. Eu vou trazer uma mensagem de Natal. Mas o Natal que nós cremos que é o Natal do Senhor Jesus Cristo. E que não é este Natal que está sendo celebrado pelo mundo. Mas vamos aplicar o nosso coração a meditar, a orar, a adorar, a agradecer, meus irmãos. Porque a vinda do Senhor Jesus é uma pura e profunda demonstração do amor incondicional e do amor eterno de Deus pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Pai, bendito seja para sempre e eternamente o Teu nome. Senhor, te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Teu Filho unigênito. E Ele, através de seu sofrimento e de sua morte e de sua ressurreição, agora Ele é o Teu Filho primogênito. Porque nós nos tornamos Teus filhos, herdeiros da graça, porque nos arrependemos, porque cremos em Teu Filho Jesus, recebemos a graça da reconciliação, do perdão e da vida eterna. Agora, Senhor, te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de vida, está em nós e está entre nós. E agora então nós podemos celebrar o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome. Senhor, que Tu perdoes a afronta daqueles que Te afrontam com uma festa que não tem nada de cristão, com uma festa pagã. Senhor, perdoa e estende a Tua misericórdia sobre aqueles que não sabem o que fazem. E sobre nós, ó Pai, dá-nos o espírito de gratidão, de louvor, de adoração, o espírito do temor do Senhor e de profunda reverência, que possamos dobrar os nossos joelhos e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que possamos fazer isso aqui na terra e um dia nos céus, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia.